Rodrigo Caetano está com a gente, só vou ler os 11, né? O pessoal em casa acreditar que são 11 mesmo. Endrick, 13 jogos, 3 gols. Participação, né? Em 13 jogos, média de 28 minutos em campo. Igor Jesus, 4 jogos, 1 gol, média 77 minutos em campo. Evanilson, 2 jogos, nenhum gol. Gabriel Jesus, 5 jogos, nenhum gol. João Pedro, 3 jogos, nenhum gol. Matheus Cunha, 6 jogos, 1 gol. Pedro, 2 jogos, nenhum gol. Richarlison, 7 jogos, nenhum gol. O Rony foi convocado como centroavante, 3 jogos, nenhum gol. Vitor Roque, 1 jogo, nenhum gol. E o Yuri Alberto, 5 minutos em campo, nenhum gol. São os outros centroavantes que já jogaram. Rodrigo Caetano, muito obrigado pela presença. Obrigado, inclusive, à CBF, à seleção, por permitir que a gente possa trabalhar aqui na concentração da seleção. Seja bem-vindo ao fechamento. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Rizek. Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias, fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. Os trabalhos, com a primeira pergunta, Rodrigo Caetano. Bom, Rodrigo, já está há algum tempo no futebol, chegou à seleção tem 1 ano, Rodrigo? Isso? 1 ano e 3 meses. Então, nesse longo tempo como diretor executivo, trabalhou com inúmeros técnicos de perfis muito diferentes, né, aqui no futebol brasileiro. Eu queria que você tentasse, nesse pouco tempo de convivência com o Ancelotti, traçasse um perfil de como você apresentaria ele para o torcedor brasileiro, né? Se você tivesse que traçar um perfil do Ancelotti nesse pouco tempo, qual seria esse perfil? Bom, Eric, é verdade. É difícil, né, comparar, porque sempre vamos cair naquela discussão do treinador, né, internacional versus o treinador brasileiro, e acho que não vejo como o passaporte sendo diferencial. Eu vou me ater, então, né, naquilo que a gente teve de convívio. Primeiro que ele tem uma autoridade sem precisar ser autoritário. Ele envolve todos os profissionais da área. Ele tem uma mensagem, uma comunicação muito clara das ideias de jogo. E isso, para nós aqui na seleção, que temos pouco tempo de convívio, mas com necessidade de que seja intenso, essa comunicação ela faz toda a diferença, né? É muito utilizado através dos vídeos e das correções a ele conseguir inserir realmente a sua ideia de jogo. E aí no dia a dia, ele é isso realmente que vocês veem. Um cara extremamente simples, de uma humildade realmente até surpreendente e com interesse muito grande de ter essa integração com a nossa cultura e com o nosso futebol. Não apenas com o futebol brasileiro, mas com a cultura brasileira. E extremamente vitorioso quando chega ao nosso país com... justamente desprovido de qualquer vaidade, de olhar o nosso país como um futebol de segundo mundo, pelo contrário, valorizando o talento que temos. Eu acho que essa expectativa, essa esperança, ela passa para todos nós que estamos no dia a dia. Mas ele tem como característica de campo mesmo, os treinos muito objetivos, sempre baseado na ideia de jogo, no que ele pensa de jogo com e sem a bola. Confere que o pessoal voltou hoje do treino. A gente não assiste mais aos treinamentos da imprensa, né? Antes a gente via tudo o que acontecia. Mas me falaram que hoje o comentário assim da seleção é que o treino foi super intenso, que não é tão comum ter um treinamento intenso assim, e que hoje o comentário foi, caramba, que treino intenso nós fizemos. Foi isso mesmo? Você pode falar sobre isso? Ele, assim, a comissão técnica toda dele, né, trabalha realmente num tempo muito mais reduzido, de uma forma muito mais intensa, como eu disse, com os aspectos do jogo, assim, todo e qualquer tipo de atividade tem o objetivo daquilo que ele quer colocar como modelo de jogo. Hoje, por ser o dia talvez que os atletas vinham mais descansados, né, do jogo do Equador, e que também era o dia que se podia dar um pouquinho mais de carga, porque amanhã já tem que baixar a carga visando o jogo, aí trabalhou-se com mais intensidade e eu acho que os treinos ali deixaram os atletas bem satisfeitos, porque eles veem que tem um objetivo. O treino tem um objetivo que pode ser replicado no jogo. Rodrigo, primeiro obrigado por estar aqui com a gente no fechamento, né? Eu faço das palavras do Rizek essa recepção importante. Obrigado. Inserido dentro do ambiente de seleção brasileira, até para que a gente possa também fazer as nossas análises de uma forma mais transparente. Dentro dessa transparência, o Samir, que assumiu recentemente a presidência da CBF, ele tem uma narrativa de transparência e de autonomia.
já dá para perceber essa narrativa do novo presidente? Bom, prazer te reencontrar, né, Denilson? Sim, ele nesses dias, desde que assumiu e desde que tivemos lá em Madrid, eu e Juan, junto com o Ancelotti, apresentando o projeto esportivo para ele, do que significa a seleção, né? Porque a gente também passou por um período de aprendizado, 1 ano e 3 meses, de uma dinâmica antes totalmente diferente em clube e ter que adaptar aqui. A gente fez de tudo para prever esse cenário para ele, né? E a gente criou uma conexão realmente muito favorável nesse tempo. E muito baseado por esse respaldo, por esse suporte, por essa autonomia que o presidente Samir e obviamente os novos vice-presidentes têm nos dado para que a seleção brasileira ela realmente seja um núcleo, né, que privilegie sempre a parte técnica. Quando eu digo isso, não é que em algum momento houve qualquer interferência na escolha de atleta. Não, não é isso. É que se fosse um núcleo que tecnicamente as decisões prevalecessem nesse âmbito. Então, tudo aquilo que a gente planejou para essa data FIFA e para as demais, eu espero que permaneça, porque tem facilitado bastante essa celeridade nos processos. Eu acho que o Brasil, a CBF acertou muito ao trazer o Cícero, o próprio Rodrigo, Juan. É planejamento, né? Coisa que a gente vê em outras seleções e que nós não tínhamos na nossa seleção, na CBF. Conta que é o para quem está em planejamento. casa quem é o Cícero. O Cícero, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cícero, que ele é coordenador. Ele é o gerente de futebol, gerente de futebol. seleções. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Palmeiras, um cara assim, multicampeão. E eu quero entrar nesse ponto do DNA de vitórias, né? Quando você traz alguém que tem no DNA vitória, isso é muito importante para o ambiente, para o grupo, né? Você pega um atleta que olha e fala, cara, olha o tamanho do Ancelotti, olha o tamanho desse cara, olha o quanto ele conquistou, isso de fato influencia bastante no grupo, né? Felipe, obrigado aí pelas palavras, porque me dá a oportunidade de falar um pouco nessa estrutura de pessoas e também dos processos que a gente realiza, porque quando você não obtém o resultado, ou enfim, não atinge o resultado esperado logo de início, se questiona muito esse trabalho que é realizado por uma centena de pessoas, não diria uma centena, mas um bom número de profissionais altamente qualificados, uns que chegaram conosco, outros que já estavam na CBF e que fazem essa engrenagem funcionar, né? E que muitas das vezes não aparecem ou ficam à margem disso. E isso que tu citaste foi uma das primeiras impressões do Ancelotti conosco, porque palavras dele, não imaginava que tivéssemos aqui uma estrutura e que as coisas funcionassem tão perfeitamente. Por quê? Porque quando o resultado não ocorre, né, acaba que isso é muito questionado. Então, para nós, um técnico multicampeão que trabalhou, né, nos maiores clubes do futebol mundial, nos passar esse feedback, para nós significa muito que nós estamos no caminho certo, com correções, óbvio. E tu citaste 2 que dispensam comentários. O Cícero na função dele, é o número 1 com certeza no futebol brasileiro. O Juan tem exercido essa função de coordenador técnico, que muitas vezes fica a dúvida quais são as funções e atribuições. Ele se preparou para isso, ele tem 2 Copas do Mundo na seleção brasileira, ele é um representante desses tantos atletas que disputaram a Copa do Mundo, preparado para exercer o cargo nesse elo muito da parte técnica e de todas as informações técnicas junto à comissão técnica. Então, eu acho que a gente tem hoje uma boa estrutura e o nosso trabalho qual que é? Aportar informação, aportar conhecimento para a melhor tomada de decisão da comissão técnica que chega. E sentimos por parte deles uma segurança muito grande naquilo que nós estamos passando. Aliás, depois da pergunta do Losetti, vou te pedir a gentileza de apresentar a comissão para a torcida brasileira. Todo mundo sabe quem é o Ancelotti, mas eu acho que vai ser interessante saber quem são as pessoas que trabalham no dia a dia, a partir de agora, na comissão do Brasil. Losetti. Rodrigo, boa noite. Boa noite. Rodrigo, tendo em vista que a primeira convocação foi feita sem que houvesse o tempo adequado, ideal, para que o treinador pudesse elaborar, observar jogadores, ele estava em outro país, trabalhando em um outro clube muito importante, a lista foi convocada no dia da apresentação dele, e que a próxima data FIFA reserva um jogo que
pouco colabora com observações, com montagem de time, com execução de ideia que a Bolívia, provavelmente numa altitude absurda como eles têm jogado, eu imagino que os amistosos vão ter muito mais peso do que normalmente eles têm, porque é um treinador que acabou de chegar, que precisa de jogo para poder, de repente, ampliar o leque e observar novas possibilidades de sistemas, de jogadores. Então, esses 6 amistosos que o Brasil terá, contando 4 esse ano, mais 2 em março do ano que vem, até a convocação da Copa do Mundo, eu imagino que eles vão ser muito importantes. Qual é o tratamento que vocês têm dado a esses jogos na busca de adversários, perfil de adversários? O que vocês imaginam e querem, e se já tem alguma coisa definida e você puder contar melhor ainda? Não, Losetti, então, na nossa ida a Madrid, a gente não se ateve apenas na questão da data FIFA essa, agora de junho. Obviamente que essa era o nosso microciclo, né, o mais próximo. Porém, nós fomos até a Copa do Mundo para debater com eles se aquilo que nós imaginávamos era o idealizado por ele também. Bom, primeiro, quando nós lá estivemos, a chamada lista larga, para que vocês saibam, e o torcedor que nos acompanha, ela é o nosso mapa de observação. Nunca está fechada, mas ela é ampla justamente por isso. Então é óbvio que, por conta dos inúmeros afazeres dele ainda no Real, nós levamos a eles as nossas sugestões de listas anteriores, de observações que tínhamos feito. Ele acrescentou alguns nomes, ok, mas os 25 hoje convocados realmente é escolha dele e de sua comissão técnica, porque do dia que saímos, numa quinta-feira, da nossa reunião sobre os nomes, até a segunda-feira, ele estudou e se convenceu dos nomes que ele deveria chamar. Vou te interromper só por uma curiosidade, para não perder esse fio. São 7 jogadores que atuam no futebol brasileiro, é um número até expressivo na média. Como é que ele fez para conhecer esses 7? Porque não era o dia a dia dele. Não, mesmo ele estando lá, Rizek, nos surpreendeu também o nível de conhecimento do futebol brasileiro, de jogadores. Um exemplo, o caso do Estevão, que ele já sabia que já havia a negociação para o Chelsea, característica, tudo. Então, é óbvio que ele já vem se preparando há um tempo. Depois, falando sobre comissão técnica, o filho dele, que é o David, que chegou hoje incorporado, teve mais tempo que eles e já está falando português, porque esse tempo ele ficou estudando português. Quer dizer, os caras vieram obcecados por trabalho, desde lá. Então, e só talvez não tenha levado mais jogadores brasileiros, porque alguns ainda não estavam na sua condição, né? Na sua melhor condição, caso de Neymar ou outros, enfim, que eu poderia citar. Então isso foi feito em conjunto lá. E depois, nos 25, nós fizemos uma reunião, um debate, mas a decisão, obviamente, que foi dele. Em relação, então, retomando aos amistosos, nós temos sim o nosso plano. Agora nós vamos tentar, depois de confirmada a classificação, colocar de pé, porque nem sempre é possível. Mas a nossa ideia, já com a concordância da comissão técnica, será, dentro de 2025, jogarmos com as seleções asiáticas, escola asiática e escola africana, por uma questão de que são continentes que não têm muito mais jogos de eliminatórias e nem outros tipos de torneios, né, como hoje encerrou a Liga das Nações. E os europeus vão estar disputando as eliminatórias para a Copa nas datas agora FIFA, eles entram. Né? Então, a nossa ideia, Eric, é lá em março termos aí europeus de nível A. Que já estejam classificados sem a repescagem que vai ser disputada em março. E aí, em junho, aí sim, já talvez, e muito provavelmente nos Estados Unidos, por conta de algo que a gente vai tentar repetir, ainda não temos isso fechado, temos que bater isso, inclusive com o presidente, aí sim, repetirmos mais ou menos a modalidade que a gente utilizou na Copa América, de irmos já para os Estados Unidos, já fazendo toda a adaptação e fazendo os amistosos lá, aí sim, com seleções europeias, que a gente pode chamar de um nível B, de uma exigência não tão alta, pela proximidade já da Copa do Mundo. Vocês têm ideia de onde vocês vão ficar nos Estados Unidos na Copa? Já mapearam isso? Costa Leste, Costa Oeste? Porque é importante, primeiro porque é um país gigante, né? Questão do fuso horário, ou vocês vão esperar o sorteio antes? A gente vai antes, Eric, já agora, depois, né, dessa data FIFA, como a gente fala da nossa visita técnica, nós vamos nos camps possíveis para elegermos
depois do sorteio, quais os que a seleção brasileira considera ideal, né? Porque a gente não controla o sorteio, mas nós temos que ter mapeado já toda essa questão de logística, quais os centros de treinamentos, quais os hotéis melhores em cada uma dessas possíveis sedes. Tem alguma preferência, Costa Leste, Costa Oeste, assim? Não, o que a gente vai, o que nos trouxe algum tipo de bastante desgaste realmente foi a temperatura elevadíssima, né? Na Costa Oeste ali, foi pesado mesmo. Na Copa América, né? Na Copa América, Los Angeles e Las Vegas estava, como eu nunca vi, igual, e com uma diferença. Na época, os estádios da Copa América ainda eram climatizados, porém, né, Vegas, por exemplo, que tem um estádio belíssimo, não é sede, porque justamente não vai readaptar as dimensões como a exigência da FIFA faz numa Copa do Mundo. O Ancelotti era da comissão da Itália em 94 e Sim, um dos viveu de perto diagnósticos isso, que a comissão italiana fez de 94 é que o Brasil se deslocou menos que a Itália, teve uma logística melhor e conseguiu ficar no local de treinamento de temperatura mais amena na época daquela Copa que é a Itália. Então a Itália concluiu que essas coisas, Copa do Mundo é muito detalhe, né? Fizeram diferença e certamente o Ancelotti está super ligado nisso, né? Agora, fala um pouco da comissão técnica. Você falou do filho que acompanha o Ancelotti ao longo da vida, né? Quem ele traz junto com ele para trabalhar no Brasil? Então, hoje o Mister, já antes, né, já tinha definido a questão do David Ancelotti, que foi durante todo esse tempo o primeiro assistente. Ele se encontrava no meio de uma negociação combinada anteriormente conosco. Vários clubes o procuraram e o David pediu um tempo a mais para pensar e agora definido que incorpora a nossa comissão até a Copa do Mundo. Junto com ele vem o Francesco, Simone Montanaro, que é analista de desempenho, o Francesco segundo assistente, juntamente com o Paul Clement, e o Mino, que também é um dos assistentes, faz a transição e a interface com toda os membros, né, de fisiologia e preparação física. Nós, nesse momento, com a concordância dele, também convocamos o Cristiano Nunes para ser o coordenador da preparação física, profissional também altamente vencedor aqui no futebol brasileiro. E com isso a gente, né, os demais permaneceram e com isso a gente fecha bem a nossa, todos os componentes aí, tanto os que chegaram e aqueles que se mantiveram. E o que moveu o David a vir? Porque, bom, primeiro assim, eu sempre ouvi que ele era o mais empolgado do staff a trabalhar no Brasil. Mas o próprio Ancelotti, na primeira entrevista que deu, comentou do desejo do filho de virar treinador, de seguir carreira solo. Aí a situação mudou, ele pegou um avião e veio se incorporar. O que mudou na situação dele? Que ele pesou entre as oportunidades que ele poderia ter para iniciar agora ou a oportunidade de disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, e aí pesou isso. Só isso. Basicamente isso. Então, esse projeto, e é um projeto de vida, é um projeto de carreira dele, que é extremamente qualificado, ele adiou apenas, né, para estar conosco nesse ciclo. Rodrigo Rizek citou agora há pouco o número de centroavantes. Se a gente levar o total nesse ciclo aí com passagem de 4 treinadores, agora o Carlos sendo quarto, são 70 jogadores que já foram a campo, mais de 70. Se a gente olha para trás, nos outros anos, só em 2002, e aí para os otimistas isso pode ser um sinal, havia um cenário assim tão aberto, faltando um ano para a Copa. Há um ano da Copa de 2006, 10, 14, 18 e 22, a gente já sabia, o Eric estava acompanhando em todas elas, 18 a 20 jogadores que estariam na Copa e tinham ali pouquíssimas dúvidas. Agora, com um novo treinador, um cara que vem de fora, isso é aberto, ainda mais com esse tanto de possibilidades que o futebol brasileiro oferece. Como é que você entende isso? Isso é positivo? É preocupante ter tantas opções assim, ter que buscar, porque ele precisa ver jogar? Ele pretende fazer um intensivão aí ainda maior por estádios do futebol brasileiro para poder alimentar um pouco mais isso? Como é que você vê isso faltando tão pouco tempo para a Copa? Então, ele vai morar no Rio de Janeiro, ele vai ficar no Brasil. Sua comissão técnica realmente vai girar por todas as ligas na Europa, porque eles retornam para lá, eles vão vir períodos anteriores à convocação, mas o Ancelotti fica aqui conosco e vai participar dessa observação muito mais em loco no futebol brasileiro. Eu sou otimista sempre, então quando você abre a disputa e que você pode chegar à conclusão de que isso traz uma incerteza,
Eu penso, como ex-atleta que fui, tá aí o Denilson, o Felipe, o Eric de vez em quando. Esquece, de vez em nunca. Ele é atleta, De só que- de outro esporte, é outra que- coisa. O que muda quando se modifica um treinador e às vezes diz, pô, por que mudou o treinador? Eu sou sempre favorável à continuidade, certo? Sempre. Mas quando muda um treinador é que gera uma nova expectativa e no caso da seleção não é nem expectativa, é esperança. Esperança para algumas das posições, claro que sempre estarão mais abertas do que as demais. Então eu vejo como positivo, ele está aberto a observar todos, ele tinha que iniciar de alguma forma, né, com algum grupo, com alguma base, iniciou, mas tem bastante tempo. Ele mesmo, confidenciando, ele disse que uma das diferenças, ele falou, Rodrigo, em clube, muitas das vezes eu tenho o meu limite, eu tenho aqueles jogadores por temporada, e lá na Europa mais ainda, né, porque não tem essa rotatividade de atletas como aqui tem. Sem falar em outras regras, como da própria La Liga. E ele até conviveu com um elenco bem curto nessa temporada. Exato. Qualificado, mas curto, né? No jogo que nós assistimos contra o Mallorca, ele tinha um jogador no banco que ele poderia fazer a troca por um outro jogador entre os 25. Os demais eram todos da canteira, como ele disse, que só pode trocar pela canteira. Então, ou seja, ele fica limitado até na substituição, enfim. E aqui ele fala, olha, eu tenho que observar todos, que vai determinar o rendimento deles. Se algum não estiver no nível de comprometimento que eu entendo, ou talvez daquilo que eu espero, na outra eu chamo outro. E aí que eu te falo, é um ano, ok, nós temos um ano pela frente, mas esse um ano nós teremos esse número de jogos, são 8 amistosos, né? Mas a seleção, ela não se resume só nos jogos, né? A informação, o contato com os atletas, com os clubes, isso aí ajuda demais na hora da tomada de decisão, performance, parte clínica, física, e ele vai estar muito atento a isso. E quem estiver bem vai estar ganhando espaço faltando um ano. 9 até a Copa, mas 7 até a convocação para a Copa, né? Porque os amistosos de junho... Os 2 de junho já são... provável. Não é algo que seja obrigatório, claro, mas é tendência. Então, se vocês já vão estar nos Estados Unidos, a tendência é que seja com o grupo, né? Então, claro. assim, o Brasil tem 7 jogos, mais 7 jogos com o Ancelotti, até a lista para a Copa. Sendo 2 oficiais, né? Não, se 3 contar, oficiais, né? Contando com o Paraguai, né? Não, aí são mais. Aí são 6, 9, 9. né? 9. O do Paraguai mais 8. 9 até a 9, convocação 2 de pra Copa, eliminatórias isso e 6 amistosos. 9 até 3 mais 6, né? Exatamente, 9 até a convocação para a Copa. É um tempo curto. Um tempo curto e de muita intensidade, né? A gente também fala muito desse tempo curto que o treinador tem, que o jogador tem para mostrar serviço, né? Para mostrar trabalho, né? A gente tem falado muito sobre resgate dessa identidade, desse DNA do futebol brasileiro, vistoso, ganhar e convencer, né? Não é só ganhar, nunca bastou para o torcedor brasileiro e para nós da imprensa o só ganhar. O Brasil sempre tem que ganhar e convencer o torcedor e convencer a gente que trabalha com a imprensa. Existiu ou existe essa conversa internamente com o Carlo Ancelotti de, olha, aqui a expectativa é essa, que o Brasil volte a sorrir, que o Brasil volte a jogar bem, dar espetáculo. Existe esse diálogo, ou já existiu entre vocês nesse curto período do Ancelotti aqui no Brasil? Bom, ele é muito inteligente, ele já percebeu, tanto que dentre as frases que ele já utilizou, ele, inclusive para os atletas e inclusive em coletiva de imprensa, que o que difere muitas vezes aqui até de outras seleções é que esses jogadores, a seleção brasileira, carregam um país por trás, né? É uma coisa muito forte. Ele já percebeu essa diferença e a questão até de ambiente lá no Equador. Ele disse que eu estou vivendo aqui, pô, é espetacular. Isso que foi, eu disse, mister, acalma que terça você vai ver uma atmosfera realmente e tenho certeza que favorável. Da responsabilidade dele, ele sabe. Ele inúmeras vezes disse, por enquanto tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, mas tem o dia seguinte que eu tenho que ganhar. Então, a confiança, e quem jogou sabe, ela vem antes do resultado, né? Você não consegue ter confiança depois de... Aliás, a confiança ela vem após o resultado. Você não consegue confiança, eu estou confiante antes do resultado. Não tem jeito, não importa o tamanho do atleta, sente a diferença. Então, foi consenso interno de que fizemos um bom jogo defensivo lá no Equador, uma equipe
de muita força física, o gramado estava em péssimas condições. Eu acho que por isso que talvez o nosso jogo ofensivo não prevaleceu tanto sobre a zaga adversária, porque estava difícil, estava muito difícil. E agora a gente espera aqui na Neoquímica Arena, com um piso melhor, consiga encontrar esse equilíbrio. É isso que ele está trabalhando nesses dias. Mas ele está bem consciente da responsabilidade, sim. Rodrigo, eu tenho uma pergunta para te fazer, um tanto incômoda, não para você, mas para a instituição, e eu não quero deixar para fazê-la no fim da entrevista, quero fazer logo agora no começo. E é uma dúvida genuína que eu tenho perguntado no ar e quero perguntar aqui na sua presença. Você, se eu estiver errado, você me corrige. Ao longo da sua vida, você é um cara com excelência de mercado nos clubes por onde passa, negociou contratações, tem essa expertise. CBF tem diretores jurídicos, é uma entidade grande, tem representação no Brasil inteiro. É público e notório, foi noticiado que a FIFA está acionando a CBF querendo explicações porque a entidade, na gestão anterior, contratou um agente que não tinha sequer licença FIFA, e não estou aqui desmerecendo o trabalho dele, até porque eu não tenho nem detalhes do trabalho dele, mas contratou um agente que sequer tinha registro para trabalhar na função, e a FIFA quer explicações da CBF de por que a entidade contratou um agente sem registro e pagou uma comissão de $1.200.000. E a minha dúvida é o seguinte, por que a CBF precisa de um agente para trazer o Carlo Ancelotti, tendo tantos dirigentes e tendo você com a expertise de negócio? Eu confesso que é uma dúvida que não sai da minha cabeça e eu queria aproveitar a sua presença. Eu quero te agradecer porque como um bom espectador de vocês, eu acompanhei essa dúvida, acho que 2 semanas atrás. Domingo, eu perguntei domingo no ar. Então, e que bom que você está me dando a oportunidade de esclarecer. Primeiro, realmente, depois da minha vida de atleta, já se vão praticamente 23 anos fazendo isso. E é claro que a atuação e a dinâmica de um clube, ela difere da seleção. Acabamos de falar, nós não temos os contratos e os vínculos com os atletas, né? Eles são convocados. Nesse caso específico, foi uma decisão do ex-presidente Edinaldo nessa estratégia, né? Eu creio que foi nessa estratégia de não trazer, digamos assim, tantos holofotes, que no final das contas acabou trazendo, para esse tipo de negociação. Tanto que o projeto esportivo, Rizek, que aí foi quando nós fomos solicitados, que também eu quero crer também que foi a parte do fechamento do negócio. Porque quem foi lá falar sobre o projeto esportivo, como que as coisas funcionam, como que funciona o departamento de seleções e toda essa dinâmica, fui eu e o Juan, onde tratamos também, né, da lista larga. Então, fomos para a segunda parte. A primeira parte, que foi a negociação contratual, realmente nós não participamos por uma opção, ok, respeito. Essa parte toda de discussão com o intermediário, ela está sendo, isso não passa por mim, não passou no início, não passa agora, está entregue aí ao departamento jurídico para responder. Mas eu tenho que ser justo que em todas as discussões anteriores sobre o nome, o presidente Edinaldo nos envolveu, tipo perfil do técnico, porque nós elencamos nomes de técnicos estrangeiros e de brasileiros também para o debate, né? Mas essa parte negocial ele chamou para si, já tinha tido lá atrás, né, Rizek, um acordo, isso é importante, já tinha tido um acordo e uma relação dele com o Ancelotti. Mas eu vejo uma negociação em várias partes, porque é assim com o atleta, é assim com o treinador. Você não chega para o treinador e diz, olha, eu tenho essa proposta, o período é tal. O treinador e o atleta quer saber, tá, mas o que você me oferece além disso? E aí que nós acabamos indo lá e finalizando, abrindo, né, todo o projeto esportivo. Mas é isso. Poderia? Óbvio que poderia, porque é o que eu também faço. Mas em nada diminui a importância do Ancelotti estar aí e muito pelo contrário, do sucesso da operação ao final. Rodrigo, ao ser apresentado, Carleto disse que ligou para o Neymar, que conversou com o Neymar, falou com ele sobre a ausência dele naquela lista. Eu queria te perguntar se o Neymar foi o único jogador não convocado com quem ele falou, com quem vocês tiveram algum contato, e como é que você, do ponto de vista de coordenador, tem olhado para a situação de um jogador que em forma é indiscutível, mas que não se encontra em forma há mais de 2 anos? Bom, primeiro que não foi o único. Nós falamos com mais atletas, casos específicos, individuais de cada um, ou por uma lesão, ou
por uma situação específica para essa convocação. E eu estava junto quando ele falou com o Neymar e inclusive chamamos juntos. E a conversa lá com ele é uma conversa sempre franca e sem rodeios e tudo certo. E é mais ou menos isso que é consenso entre todos, né? O Neymar bem, certamente estará aqui. E isso é uma etapa que ele vai, tomara Deus conclua, né, de ter minutagem, de ter uma sequência. Inclusive, ele viria aí nos visitar, mas infelizmente pegou Covid, né? Então, assim, ele é muito querido por todos, admirado também. E, obviamente que vai ter aí, tomara Deus, oportunidades, desde que no clube é o que vale para todos. No clube está bem, é de uma outra prateleira, isso é indiscutível, é um extra classe, e aí ele vai ter oportunidade aqui sim. Em relação a ele, minha expectativa pessoal, até porque falo muitas das vezes com ele, para saber como está, para saber como é que está a recuperação. Isso é uma conversa do coordenador. Nós temos de todas as demais áreas, que acompanham todos os jogadores da lista larga, como eu te falei, que faz o contato com o fisiologista, com o assistente do treinador, com a parte física. Isso é constante dentro daquela lista larga. Eles são, realmente a gente coloca uma lupa em todas as informações. Mas da minha parte eu falo sim com o Neymar e com aquela preocupação de todo brasileiro, de como ele se encontra, sem entrar no mérito da questão contratual dele, mas sim em dizer que nós estamos aqui ansiosos para vê-lo ter minutagem, para ter uma sequência, volte a jogar bem e possa estar conosco. Antes do Felipe, você perguntar, né, Felipe? Eu queria saber a opinião do comentarista Felipe Melo sobre o técnico do Brasil, independentemente de ser o Ancelotti, o Denilson ou o Losetti, ligar para o Neymar, anunciar que ligar, porque isso foi muito debatido, né? Se o treinador deve ou não deve ligar. O que você, como ex-atleta de seleção de Copa do Mundo, pensa disso? A pergunta que eu tinha era se o Rodrigo sabia, coisa que nós queremos saber de fato, se o Neymar vai continuar no Santos ou não, né? Porque a gente... não. Mas... Tá aprendendo aí, tá ficando esperto, hein? Eu acho o seguinte, eu acho que o Neymar é o grande craque que a seleção brasileira tem, que o Brasil tem nos últimos anos. É chover no molhado, são 99% das pessoas que entendem de futebol, que vivem futebol, que respiram futebol, sabe? Que se o Neymar estivesse bem fisicamente, ele estará na seleção brasileira. Então acho que é muito sábio da parte do treinador entrar em contato com um atleta tão grande como é o Neymar. Como o Rodrigo acabou de falar, o Neymar, se não tivesse Covid, estaria aqui, visitando os companheiros, porque sabe que a presença dele muda o ambiente. Eu não tenho dúvida de que atletas que vieram convocados pela primeira vez, quando não tinha o Neymar, falou, puxa, dessa vez não vai ter o Neymar? Porque é sempre bom ser convocado com um grande ídolo do futebol mundial. Então é bem acertado, acho que os treinadores sábios, todos eles fariam isso, de ligar para o grande jogador. Não, e assim, para complementar, né, Felipe, que nós falamos... E a pergunta dele, né, se o Neymar vai ficar no Santos. Não, isso... Não, nessa intimidade, eu não tenho essa intimidade. Eu conheço o Rodrigo há 20 anos, cara. É o maior sabonete para fugir de pergunta que eu conheci. Né, cara? Vai sim. Nunca vi alguém né? fugir tanto de pergunta como ele com classe. Agora, Eric, Felipe aí, a gente falou com outros também, né? Porque é importante que eles saibam do momento, da importância, e que saibam que vão seguir no radar. Manter, como nós falamos antes, todos eles sabedores de que entramos a gente precisa confirmar a classificação, ok, mas a gente entra numa contagem regressiva para a Copa do Mundo, e eu disse ao Mister justamente isso. E até é positivo para ele como treinador, porque numa hora dessa todos querem estar, né? Então essa disputa... Com o Paquetá vocês têm falado também, porque foram posturas até diferentes, né? O Diniz, quando ele vai fazer a primeira convocação, no dia surge a primeira notícia envolvendo a investigação da Federação Inglesa com o Paquetá, o Diniz opta por não chamá-lo. O Dorival assume com a investigação avançando, em curso.
o Dorival toma Mas outro até para fazer rumo, uma né? defesa do Diniz, né, Rizek? Foi uma coisa tão nova que eu acho que ninguém soube lidar na situação, Não, né? eu concordei Porque com ninguém a- sabia se ele ia continuar jogando na Inglaterra, se não ia. Eu concordei, Foi um negócio inclusive, muito surpreendente. com o que fez o Diniz. O Dorival o chamou porque depois viu que ele continuou a levar a vida dele na Inglaterra Não, e ele normal, jogou né? até o fim do Exato, campeonato e inglês, continuou né? jogando, terminou jogando. Mas eu queria saber se o Paquetá não está aqui por essa razão das apostas e se a CBF está monitorando a situação dele. Também monitora. Na verdade, nós não temos a capacidade de fazer qualquer tipo de julgamento. O julgamento já ocorreu, finalizou dia 4 e a sentença é que vai sair. Mas óbvio que a gente monitora e fala com o Paquetá sim, porque ele é um jogador importante, um jogador que de Copa do Mundo e que voltou a jogar bem, né? No West Ham, então é um desses com os quais a gente também procurou contato e eu particularmente também tenho relação com ele, porque trabalhou comigo na época de Flamengo, fez toda a transição da base profissional e eu espero que isso se solucione, que seja esclarecido e que seja o melhor para ele. Não foi por isso que ele não foi convocado, foi uma decisão técnica, por exemplo, o Paquetá, não sei se você pode falar. Nesse momento foi um conjunto da obra, porque ele estava em período de julgamento que se encerrou dia 4. Então assim, você imagina se nós temos que responder inúmeras perguntas das mais diversas, nós convocássemos um jogador que está sendo julgado, quer dizer, foi uma proteção a ele próprio, né? A verdade é essa, ele próprio, para que não tivesse aqui nos holofotes, nos questionamentos. O que a gente deseja é que seja esclarecido, que seja o melhor para ele e a gente acredita que ele esteja, tomara a Deus, livre para poder estar na seleção brasileira nas próximas. Queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, porque a gente debateu muito isso. O Ancelotti foi a 3 jogos, né? Quando ele chegou, ele assistiu ao Botafogo e Laú, Flamengo e Tátira e Corinthians e Vitória. O que ele achou do nível? O que ele achou do nível dos nossos jogos? Ele comentou com você se ele fez algum tipo de comparação com o futebol europeu, a intensidade do jogo aqui, nível de técnico. Ele comentou, ele falou alguma coisa o surpreendeu negativamente, positivamente, olhando assim exclusivamente para o nosso jogo? Ele ficou muito impressionado com essa questão do ambiente, né? Da forma como aqui, diferentemente de lá na Europa, o torcedor aqui participa muito mais do jogo ativamente, o carinho que ele recebeu, achou assim, jogos muito disputados, muito parelhos assim, na questão até física, mas na questão tática essa é uma daquelas que eu vou pular, tá, Eric? Já que você me ajudou antes. Nem precisa, já está respondido. Não, porque modifica de um enfrentamento para o outro, né, do jogo do Botafogo, segundo ele, realmente foi muito pegado, aí, querendo entender o porquê, né, que na UEFA não se joga em campo sintético, aqui joga, quer dizer, aí depois a gente vai esclarecendo aos poucos. Que vai ter de coisa para ele entender, hein? Tem, mas ele é bom de entendimento, Zé, que ele tá, como eu te disse, ele veio, vou usar a palavra... Coração aberto e obcecado por estar aqui, entendeu? Por estar aqui. Com aquilo que nós temos de bom, que para ele é muita coisa, e para aquilo que nós também não temos de bom, ele compreender. Até ajudar. Teve algum comentário sobre a questão comportamental dos jogos? O não jogo, a cera, a simulação? Assim, ficou um pouco impressionado com o tempo de paralisação, por óbvio. E aí, num desses jogos que era de Comebol, eu falei, mister, fica tranquilo que não vai passar de 5. Eu não me lembro qual foi o jogo. Sei que deu 5, certo? E o tempo de paralisação foi muito mais do que Libertadores. Isso. Na Libertadores. Botafogo. Na Libertadores tem essa característica, né? Então, assim, chama atenção. Aquela questão né, de reclamação no árbitro, muita gente, aquilo que se fala aqui o tempo todo. Ô, Rodrigo, outra coisa que eu acho que é importante a gente perguntar, a gente está vendo um movimento bem provável agora do Gerson sair do Flamengo e disputar a Liga Russa, que hoje é uma liga meio fantasma na Europa, né? Eles só jogam entre eles, só competem entre eles, os times russos não jogam Champions League, competições europeias. A gente tem bons jogadores hoje atuando na Rússia, o Nino, o Luiz Henrique, o Wendel e Claudinho. Foi para o Claudinho foi para a Arábia, né? Foi agora, saiu para o Catar, né? Mas ficou até ontem. O outro lateral esquerdo que esteve conosco aí, esteve sempre nas listas,
Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que vocês na CBF estão olhando para a Liga Russa? Vocês conseguem observar? É um ponto de observação? Porque o Luiz Henrique fez uma baita temporada no Botafogo, era um titular, inclusive, do Dorival, e depois foi para lá e não foi mais chamado. Tem a questão do Gerson hoje, foi titular contra o Equador, não sei se na terça-feira vai ser, mas é um jogador importante na dinâmica de vocês aqui. Eu vou te responder o que dá para responder, porque eu não posso entrar numa questão comercial, negocial, entre os clubes e claro, o próprio desejo do jogador. Um exemplo, o Luiz Henrique, ele permaneceu na nossa lista larga, por óbvio, ele foi muito bem conosco. É uma disputa da posição e do momento. O que muitas vezes... Mas estar lá pode atrapalhá-lo? Que muitas das vezes atrapalha justamente porque o atleta joga menos e em determinados períodos. Se você for ver, dentre a saída do Luiz Henrique depois da Libertadores e Mundial, até a primeira partida, quando nós convocamos em março, acho que foi em março, o Luiz Henrique me parece que tinham jogado 3, 4 jogos, dentre os quais 2 amistosos. Aquele período de inatividade ali traz prejuízo numa determinada data FIFA. E ao você chamar na data FIFA outro atleta, que porventura venha a ocupar o espaço, é uma disputa agora. O fato, né, de não jogarem torneios internacionais, quer dizer, não é que a gente não observe, é a mesma comparação que eu já ouvi, não, mas não dão a real importância para a Liga Árabe. Claro que temos vários, o Bento está aqui, um exemplo, o Bento está conosco. Dá sim, agora, para cada uma das posições especificamente tem uma determinada exigência, né? Tem uma exigência né, no meio de campo, onde o Felipe jogou durante muito tempo, depois uma exigência física, de intensidade, às vezes diferente de outra posição. E aí você vai para uma liga que naquela posição específica você não é provado. Então, mas tem jogadores que sempre estiveram, mesmo em ligas, claro que não são as principais. Agora, depende, você olha quantos jogos num período de 3, 4 meses de uma convocação para outra, versus aqueles que estão jogando Champions ou aqueles que estão jogando Liga Europa. É a competição natural, Eric. Ou seja, Eric, aí eu falo aqui, dando uma opinião, a ida do Gerson para a Rússia pode ser maravilhosa financeiramente, sim, mas pode ter impacto. Pode ter um impacto. É o poder que o atleta tem de decisão. Está na mão deles. Está na mão dele, o poder de decisão. Eu quero. Você iria, Felipe? Nesse caso do Gerson, eu sou capitão de um dos maiores clubes que tem no nosso continente, que é o Flamengo. Sou ídolo da torcida, já ganhei vários títulos, tenho uma ótima história no clube, sou querido por todos. Titular na seleção. Titular da seleção brasileira às vésperas de Copa do Mundo, que a gente está perto da Copa do Mundo. Ganha um ótimo salário a nível brasileiro, ou melhor, a nível mundial, um ótimo salário mundial. Eu não iria, mas assim, eu não teria nem pensamento para... Eu não iria, porque trocar um sonho por algo que não vai mudar a vida dele. Porque o que ele ganha, de fato, já muda a vida dele, financeiramente falando. Ele é bem sucedido financeiramente e ganha bem para isso. E acabou de renovar o contrato com o Flamengo. Eu jamais faria isso, mas é o poder de decisão que cabe ao atleta. E às vezes, disputando uma Copa do Mundo, o jogador ainda é valorizado ainda muito mais, né? A questão da valorização do jogador. Aproveitando, Rodrigo, fazer uma pergunta que pode até soar polêmica, mas recentemente eu vi uma sonora do Renan Lodge, lateral, falando sobre os números dele. Que está no Al Hilal, né? A gente, dentro desse assunto, né, de jogadores que jogam em mercados alternativos, falando sobre os números, né, que aos olhos dele os números dele são melhores dos jogadores que estão na posição convocados. Provavelmente a comissão técnica no geral deve ter visto essa declaração dele. Como é que vocês recebem um tipo de declaração do jogador que tem potencial para estar na seleção brasileira? Tem, e também fez parte da lista larga. E aí é uma curiosidade, né? Muitas vezes eu já também observei debates, porque quem divulga a lista larga são os clubes. A gente não formaliza. Então tem clubes, né? Vi discussões sobre, por exemplo, como é que o Estevão não está na lista. Ele sempre teve, só que o Palmeiras não divulga. Porque quando nós enviamos os comunicados, a gente pede cuidados até que se formalize a lista final. Enfim, isso é de cada clube. Então, Renan Lodge também estava entre os laterais.
Ele está sendo observado. Eu acho que é um direito, né, sonhar ou desejar estar aqui. Isso é legítimo. Talvez ele tenha se equivocado na forma, né, na expressão, porque dizer que tem bons números, que fez uma boa temporada é legítimo e que mereça uma... Quando vai para a questão da comparação com quem está aqui, né, a gente sabe que talvez não tenha sido o melhor caminho, mas ele está no direito de buscar e só tem um jeito, é cada vez jogar mais e melhor para que o treinador, numa das próximas oportunidades, possa chamá-lo. Um pouco mais agora. Depois, vamos Vai ter que correr mais um pouquinho. Depois dessa vai ter que ser um pouquinho mais. Aliás, no fim do programa, a gente vai dar uma entrevista de um personagem que você adora, que disse que foi convocado uma vez para a seleção, mas já jogou uma vez, fez o dele e não quis voltar mais. Tá? Quero ver a sua reação. Tem que falar pro Rodrigo a história, ele não sabe dessa história. Quero ver a sua reação. Lá agora que você subir pro quarto, você assiste o final do programa. Assiste o final do fechamento, que Eu acho promete. que você vai gostar. Promete. Eu queria Não sei agradecer. nem se ele não trabalhou com ele, acho que trabalhou. No Inter. Tá no grande Santa Cruz. Acho que trabalhou no Inter. Eu sou Santa Cruz, Recife. Tá, beleza. Do Thiago. Eu queria, em nome do Sport TV, agradecer. Antes disso, só para encerrar, Tá. que essa é legal. Quem deu a notícia para ele para a seleção fui eu ainda, No avião, né? no avião. Juninho Paulista me liga, a gente voltando de um jogo contra o Corinthians, o Inter na época. E ele, óbvio que ele não acreditou, né? Eu achei que ele fosse demorou. Não acreditou não. Ah, então vamos agora, né? Vamos agora, vai. Aproveitar. Não, mas ele é assim, eu sei que ele tem as suas declarações polêmicas, mas Imagina. comigo, no período de internacional, se comportou perfeitamente bem e foi o melhor momento dele. Foi o melhor. Tanto é que ele não quis nem voltar. Mas assim, ele achou naquele período um lugar que realmente, característica dele, funcionou. Eu quero ver a sua reação agora, que a fala eu já vi nas suas redes sociais, mas eu não vi a sua reação ao vivo aqui do seu lado. Pode rodar, por gentileza. Por favor, meu Deus do céu. As pessoas queriam que eu voltasse para a seleção, mas ninguém perguntou para o Thiago se o Thiago queria voltar para a seleção, sabe? E quando eu saio da seleção, sou muito grato a tudo que eu passei e vivi. Os 4 dias foram fenomenais, mas quando eu volto de lá, cara, eu não queria mais voltar para a seleção. Eu acho que eu tinha realizado o meu sonho, eu acho que eu tinha feito tudo que eu tinha para estar ali, eu acho que eu merecia convocações anteriores, mas depois que eu fui aquele dia, eu entendi que não era para ir. Entendeu, Galhardo? Também te amo, Galhardo, mas jogar uma pela seleção e entender que foram 4 dias, né? E não querer voltar mais. E ninguém queria saber se ele queria, cara. O Brasil queria, mas e saber se ele queria? Quem sabe E o Rodrigo pode me corrigir, mas receber no programa. foi uma daquelas convocações durante a pandemia, né? Que tinha muitos cortes por Covid. Foi. Limites maiores de jogadores. Né? Foi algum corte que ocorreu, tanto que a gente estava voltando e acabou que retiramos ele do avião, inclusive, né? Na época, somente os voos fretados. Jogando tudo ao mesmo tempo, clube, seleção. Isso, tudo loucura. fechado. E apesar... Como é que você convenceu ele que era verdade? Não, você é verdade. Então, apesar da declaração dele, ele realmente, no início, você tá brincando que o Brasil... Não. Pega tuas coisas rápido antes que feche a porta e tu volte para Porto Alegre, porque o avião tava fechando a porta mesmo. Então, assim... Mas ele, no fundo, nos ajudou demais naquela época lá. Lá no museu da CBF, tem um museu, para quem não conhece, a CBF tem um museu maravilhoso, inclusive, daqui a pouco a gente vai te liberar, mas o Ancelotti conheceu o museu lá da seleção. Só para não perder o meu raciocínio, lá no museu da CBF, tem um paredão, estrelas brilhando e estrelas apagadas, né? Então, assim, tem todos os nomes de todos os jogadores que foram convocados na história da seleção brasileira. Você me corrija se eu estiver errado. O nome tá lá. O do Galhardo. Não, né? Não é que estejam apagadas, brilham menos. Sim. Porque as que brilham mais foram os que disputaram os mundiais. Na verdade é isso. O pai tá brilhando. Eu quero conhecer lá, quero conhecer o museu da CBF então, porque eu devo estar brilhando um pouquinho. Tá aberto, maravilhoso. Você quis voltar?
Eu quis voltar, eu queria voltar. Mas moeu. Eu queria voltar, mas moeu. Ele voltou algumas vezes. Eu queria voltar, mas não quiseram voltar comigo. Aliás, bom você falar isso, Felipe. Você não conhece o museu, né? Não conheço. Cara, vou te falar, assim, ó, é um dos museus mais legais que tem, assim, pra visitar de É futebol. bem interativo, você consegue. E é pouquíssimo ouvir, divulgado, ver. é pouquíssimo visitado de acordo com o que eu acho que deveria ser um museu do futebol brasileiro. Eu nem sei se ele está aberto ao público no momento. Olha, hoje eu não sei te responder ainda se está aberto ao público, mas Não, já esteve muito já tempo esteve, aberto. Já esteve. mas sem dúvida alguma, até porque o primeiro local que o Ancelotti conheceu com o presidente Samir e com toda a diretoria foi justamente o museu, para ele ter um entendimento da história. Até tem uma foto emblemática dele ao lado de uma das taças, né, dizendo que onde poderia colocar a cesta, né? E se tiver mas o Felipe já foi convidado por mim para lá tomar um café se mesmo. tiver aberto, realmente, assim, é válido, ir visitar, porque eu tive a oportunidade de visitar alguns museus, da Conmebol, do Palmeiras, do Fluminense, o último que eu fui. Inclusive, assim, o do Fluminense é coisa maravilhosa. Você entra dentro do museu, assim, parece que tem umas salas dentro do museu que parece que você está no estádio, vivendo o clima de decisão, sabe assim? Então vale a pena realmente visitar. E é muito bacana. E tem, Ó, obviamente... me informam aqui que está temporariamente fechado, mas a gente tem museus maravilhosos de futebol no Brasil e a gente precisa divulgar melhor esses museus, né, cara? A gente Com precisa... certeza. Demoramos a construir, demoramos a recuperar nossa E memória. para qualquer profissional que chega num clube, eu sempre disse que primeiro tu tem que entender as regras do clube e da CBF, que hoje são os seus estatutos. Eu estou falando para um profissional de gestão. E para aquele profissional que está chegando para o campo, então, é obrigatória a passagem na história. Exato. Porque ninguém sabe tudo. Então, revisitar a história, ela faz bem para todos nós. Queria agradecer em nome do Sport TV sua presença. Obrigado à CBF Obrigado. por a gente poder trabalhar Obrigado, aqui, Rodrigo. né, no hall do hotel que hospeda a seleção. Um ótimo jogo, terça-feira, para a Obrigado. seleção. É isso aí. E até a próxima. Classificar, Obrigado, né? Rodrigo. Vamos classificar terça. E dando terça, show na nossa enquete, né? Vamos classificar terça. E na Até nossa lembrando, enquete, né? dando show. Se o Uruguai vencer a Venezuela e a gente vencer o Paraguai, matematicamente estamos na pode Copa entrar já. em campo já E classificado. mais um ingrediente, Zé, que eu sei que talvez você já tenha até falado, mas na terça-feira é uma forma também de nós recebermos melhor o Ancelotti, porque ele completa 66 anos na terça-feira, É aniversário dele? aniversário dele. Coincidência. A família dele vai estar no jogo, né? Boa parte da família vai estar sim, que já o acompanhou lá no Rio. Enfim, todo mundo está precisando desse presente, inclusive ele, né? Obrigado, gente, obrigado pelo carinho, Valeu, Rodrigo. respeito Obrigado. sempre, Obrigado, tá? Rodrigo. Obrigado, a Rodrigo. vocês. Grande abraço.